rápido, situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque. Ofensivamente avançados, de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois do ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar. Olá a todos, estamos de volta. Desta vez estamos também em vídeo. Vamos mostrar o nosso podcast no YouTube. Coincidência ou não está o Ricardo Lester, por isso também aproveitámos este momento para trouxemos aqui o nosso responsável pelos podcasts do 00, o Igor Gonçalves, que já tem poucos e por isso veio aqui dar uma perninha. Igor, obrigado por teres vindo falar connosco num programa que vamos fazer de forma um bocadinho diferente do habitual. Não vamos analisar nenhuma equipa, mas sim vamos falar sobre as revelações, decepções, confirmações deste campeonato, também um bocadinho com base... A primeira volta termina neste fim de semana, não é? Portanto faz também sentido fazermos isso. É isso. Nós no 00 fizemos há 2 semanas, faltavam 2 jornadas para o final da primeira volta, fizemos uma lista das revelações, das decepções e das confirmações, que nos vai servir aqui um bocadinho de embalo. Algumas coisas podem já não fazer assim tanto sentido, mas a grande maioria faz, de certeza absoluta. Queres começar por onde? Vamos às revelações? Queres começar assim pelo positivo ou começamos de negativo para positivo? Podemos ir ao negativo primeiro. Não é? É. Então, aliás, vamos às 10 decepções, algumas decepções, não tem que ser 10 especificamente. Sim, eu tenho a ideia que a primeira que aparecia logo era o Corona, não é? Não, eu gosto da primeira porque é logo um jogador do Benfica. É o Pizzi, exatamente. Acho que nada mudou, não é? Entretanto ele teve Covid e entretanto despediu um treinador. É o que se diz, não é? Portanto, sim, se calhar não tanto por ele, porque os números dele por minuto são muito interessantes, mas o que é certo é que passou ao lado da temporada e vamos ver agora com o Nelson Veríssimo, pelo menos no início, também só fez um jogo, não 2 jogos, ele não foi titular, mas também apanhou Covid pelo meio, portanto ainda não temos bem noção se vai haver alguma mudança. Agora, nesta mudança para 4-4-2, Pizzi se calhar pode ter as mesmas dificuldades em jogar. Eu sinceramente acho que já vai ter muitas dificuldades. E é decepção acima de tudo, porque nós se recuarmos para aí 2 épocas... Mesmo na época passada. Não, a época passada já não foi aquele titular indiscutível, não é? Mas há 2 épocas ele estava na luta para ser o melhor marcador e não é porque no último jogo contra o Sporting cruza uma bola para o Carlos Vinícius que marca o gol que estava com ele na luta e acabou por ser o Carlos Vinícius. E nas épocas anteriores chegou a ter ali havia uma rivalidade dos adeptos quase, por causa dos números do Pizzi e dos números do Bruno Fernandes. Sim. Bem diferente que estão agora, por isso claramente. O Pizzi mesmo no ano passado tem 16 golos e 6 assistências, portanto números muito, muito bons. 16 golos? 16 golos. Na época toda, não é só no campeonato. Sim, ok. Na época anterior faz 30, a tal época onde ele luta para ser melhor marcador, e este ano leva 2 golos e 4 assistências em 27 jogos, sendo que destes 27 jogos muitos já entraram aos 89. Sim. Portanto, é uma decepção não por ele, é uma decepção no sentido em que nós nem sequer temos a oportunidade de ver o que é que ele pode fazer. Sim, é isso. O decréscimo de números que nós vemos em relação às últimas épocas, mas realmente ele nunca caiu no goto do Jorge Jesus, percebia-se isso, não era a primeira opção. Passamos já para a segunda, que é para não nos alongarmos muito. Abel Ruiz. Aqui até podemos juntar 2, Abel Ruiz e Mário Gonçalves. Entretanto, o Mário Gonçalves marcou um gol, é verdade, valeu um ponto, mas é um golo que... Ok, o golo é de Mário Gonçalves, mas tem que ser 2/3 do Richelli, que conseguiu não só retirar um colega, ainda retirar o guarda-redes. Portanto, os meus parabéns ao Richelli. Sim, esta dupla de avançados do Braga foi curioso, porque quando nós vimos sair o Paulinho, o Abel Ruiz faz uma boa reta final de campeonato no ano passado, aceitável reta final no ano passado, e este ano com Mário Gonçalves parecia a rampa de lançamento, não é? e estávamos com muita expectativa sobre a luta entre os 2 espanhóis na frente do Braga. Mário Gonçalves vinha de uma época brutal no Tondela. O que é certo é que os 2 juntos têm sido terríveis.
joga um, joga outro, o Carlos Carvalhal nunca consegue tirar golos dali, tanto é que entretanto apareceu o Vitinha, que já é o avançado do Braga. Portanto, são duas opções que o Braga tem ali. Uma delas significou um investimento, no caso do Mário Gonçalves. A outra veio ali no negócio do Trincão. Portanto, mas que foi avaliada em quase 10 milhões de euros. São dois ativos que o Braga tem ali, não está a conseguir retirar. Vamos ver se este golo despevita um bocadinho o Mário Gonçalves, que para mim até está a ser mais de exceção que Abel Ruiz. Está? Eu para mim não. Eu esperava mais. É assim, o Mário Gonçalves faz uma grande época, mas faz uma grande época num Tondela, que é uma equipa alternativa, num estilo que era muito contra-ataque. Quando ela fechava-se e bola nele. No Braga não é tanto assim. No Agra, no Murilho, portanto eram jogadores muito disso. No Braga já tem muito mais dificuldades, por isso aceito estas dificuldades que ele tem. Não aceito tanto do Abel Ruiz, que foi alguém que quando o Paulinho sai me parece que substitui bem. Não com muito golo, mas lembro-me, teve um jogo jogos contra o Porto no Dragão, muito bom, aquele da Taça de Portugal. Por isso, vinha para esta época, para mim, ia ser Abel Ruiz e mais 10 nesta equipa. Sim, também era essa a expectativa. E aliás, ele começa a época e depois ainda é chamado à seleção principal de Espanha. É verdade. Não é? Que uma altura em que ele já parecia que era suplente no Braga, que ele até conta. Eu, por acaso, eu recebi a chamada e achava que era para o Sub-21. Fiquei muito admirado de ter sido para... Olha, também nós. E então agora ainda ficamos mais porque está a fazer uma época muito abaixo das expectativas. Continuemos. Jorge Fernandes do Vitória. Aqui é quase também extensível aos centrais do Vitória. É uma equipa que no ano passado teve ali fases onde era uma defesa muito sólida, especialmente no arranque com o Tiago. E agora com o Pepa não é um treinador que privilegia muito a defesa em relação ao ataque, e estamos a ver isso se calhar exponenciado no Braga. O Jorge Fernandes não só teve jogos absolutamente terríveis, como já perdeu o lugar. Agora vai recuperá-lo porque o Mumino vai para cá, não está na cana. Já está na cana. E portanto vamos ver o que é que. Para já não começou particularmente bem. Exato. Nós gravamos na terça e ele ontem sofreram 3 golos. Eu não falo muito desse jogo, não tive a oportunidade de ver, mas pronto, o Gil Vicente é uma belíssima equipa, mas 3 golos são 3 golos. Já tinham sofrido também golos no ano passado, no jogo anterior. E portanto é um bocadinho extensível a todos os centrais do... E olha que mesmo o Borevkovic, que é alguém que chega por 1.200.000, vem do Rio Ave. Ele no Rio Ave, o ano passado achei que ele fez uma época muito má, mas com o Aderlan Santos também ao lado a fazer ainda pior. Ou seja, eu pensei que pudesse ser um bocadinho consequência. E o Borevkovic este ano aparece muito bem no Vitória, mas ao fim de 5 ou 6 jogos já estava outra vez naquele registro. Alguém muito errático, muito precipitado muitas vezes, posicionam-se muito nos cartões. Muito. É isso. Eu lembro-me, agora recentemente fizeram um jogo com o Tondela, o Tondela tinha várias baixas, não tinha treinado quase, foi lá, marcou 2 golos, e foi completamente aos papéis aquela defesa, e sobretudo o Borevkovic, e acho que o Mumino também. Foi o Mumino, foi. O Jorge Fernandes, eu sinceramente, quando ele chega lá, ele já tinha estado bem no Tondela, é alguém com formação do Futebol Clube do Porto, tinha algum, eu não sei se ele chegou a ser internacional sub-21 ou não, mas era alguém que eu tinha alguma expectativa que se afirmasse num clube como a Vitória. E nesta altura, ele ser o quarto central, não esperava muito mais. O Alfa Semedo é o nome a seguir, também não é... Sim, o Alfa Semedo, quer dizer, é difícil avaliar um jogador que de 10 em 10 minutos é expulso. Ele ficou escaldado com aquele início. Ele ficou. E ele parece-me a mim que será jogador para o Vitória colocar neste ano, porque entretanto apareceu e muito bem o Tomás Andel. E portanto, diria bem. Ainda não mexeu. Mas para os adeptos é um jogador da formação, portanto é a aposta. Mas eu sinceramente... E o Alfa é um trinca à moda antiga que teve um momento lá no Benfica, aquele jogo da Champions, depois andou por aí e parece-me um jogador um bocadinho perdido. Sim, e acho que não vai fazer uma segunda volta melhor que a primeira. Olha, perdido está também o Corona, que entretanto já foi titular porque não havia mais ninguém, mas mesmo assim conseguiu não fazer o jogo todo na Moreira e não encantou nada. Pelo contrário, se calhar nesta altura os adeptos estão a suspirar pelo João Mário outra vez. Sim, o Corona
é um caso de um jogador que já não está cá. Ele está cá em Portugal, treina com o Porto, joga com o Porto quando é preciso, mas já não está cá. Porque tem contrato, não é? Exatamente. Ele claramente ele queria sair no início do ano e esteve muito perto de o fazer para o Sevilha, mas o Porto é uma equipa que, bem ou mal, alguns adeptos acham bem, outros acham mal, não se deixa muito pressionar por estas questões do contrato. Ou seja, tens contrato connosco, é até o dia 30 de junho, se nós tivermos um jogo no dia 29, tu jogas no dia 29. E não há aquela coisa do ter que vender porque está no último ano de contrato. E, portanto, que era uma coisa que mudou nos últimos anos exatamente, no Porto. exatamente. E portanto... Eu gosto mais assim, sinceramente. Também gosto. Agora, claro que nem todos os casos são casos Herrera ou casos Felipe. Temos este caso Corona, que é um jogador que já no ano passado não foi tão impressionante como vinha sendo, e este ano então, pronto. Aliás, na equipa tens dois casos que são iguais nessa questão, mas em Mbemba, termos de rendimento completamente diferentes. Mbemba muito melhor e alguém indiscutível. O Corona também me parece, isto pode também ser só uma questão de... Achas que é a cena da posição? Não. O que eu queria dizer era, acho que o Corona pode ser uma questão de contexto, mas já no ano passado me pareceu um jogador com clara perda de explosão. Tecnicamente continua a ser um dos melhores jogadores do nosso campeonato, mas na explosão ele parece-me que já no último ano vinha a cair um bocadinho nisso. Já não vês aquelas arrancadas como vês em Luís Dias, e portanto pode também ser uma questão dessas. Pois, pode ser isso, talvez. O Lucas Piazon, acho que vamos aqui um bocadinho passar à frente. Já nem está no plantel do Braga. E o Chiquinho também já não da está outra. sequer no plantel do Braga. Portanto, o Carlos Carvalhal deu-nos razão. Eduardo Quaresma, um miúdo que o Sporting emprestou ao Tondela, que é uma coleção de erros. Eu estive num jogo dele contra o Portimonense, que o Portimonense ganha 3-0 em Tondela, e onde o Eduardo Quaresma fez uma das piores exibições que eu vi este campeonato. Eu lembro-me. Terrível. E aqui, juntando ao Eduardo Quaresma, podemos também juntar um outro jovem português, que é o Tiago Jogaio, que também está, curiosamente, no Tondela, não está? Jogaio? Não, está no Arouca. No Arouca. Ok, esquece. Então. Sim, não, mas também faz sentido. Ele não é tão jovem. Já não é tão jovem, sim. Mas eu estava a confundir, achei que ele estava no Tondela. Também foi candidato a estar nesta lista porque... Nem titular no Arouca consegue ser. Um homem que passa do Belenenses para o Braga, comprado ali... para fazer... Carlos Carvalhal explicou recentemente a situação. Falou. Foi uma explicação um bocadinho assim, às 3 pancadas. Pronto, eu acho que ele tentou defender também um bocadinho o jogador. Desculpar. Eu acho que mais que desculpar o jogador é desculpar o investimento do Braga. Pois, talvez. Acho que é mais isso. Mas a questão é que ele, entretanto... Eu gostava dele no Belenenses. Acho que não dava para mais do que isso. Mas gostava dele no Belenenses. Tinha tudo para ser titular no Arouca. Pois, ele tem uma concorrência boa. Eu gosto do Tales. O Tales está muito bem. Gosto do Tales. Acho que é difícil também tirar-lhe o lugar. Um dos jogadores com mais key peças do nosso campeonato. Mas foi uma péssima opção. Olha, o Ilori é o número 9 da lista. Entretanto, ele ganhou a titularidade. É um dos casos que agora já seria um bocadinho de dúvida. Só que, neste último jogo, lesionou-se, lesão muscular outra vez. Eu tenho na Fantasy aquilo que nós jogamos e vou dispensar. Ele e o Ailton, que pelos vistos também vai para o Portimonense. Vai para a Arábia, uma coisa assim. Vai dar dinheiro. E acabamos a lista com o Ruben Vinagre, que é alguém que era o substituto natural do Nuno Mendes. O Sporting acho que esteve muito bem, e não é o caso único, tem feito isso agora com alguma qualidade, de ir buscar o jogador antes do titular sair, dar-lhe ritmo. O Ruben Vinagre na pré-época até faz alguns jogos a lateral esquerdo, outros jogos mais à frente, mostrou-se em bom nível, mas depois quando chegou os jogos a doer, aquele jogo com o Ajax, o Vinagre ficou muito marcado pela questão do Ajax. Também ficou marcado porque realmente o vazio de Nuno Mendes é muito grande. Nuno Mendes, num ano e meio, tornou-se um dos melhores jogadores que passou no Sporting nos últimos anos. Por tudo, pela potência física que ele tinha. Tapava muitos de algumas limitações que ele ainda tinha. Por exemplo, ele não era um grande cruzador, só que era tão forte fisicamente que cruzava muitas vezes, cruzava muitas vezes já dentro da área. E portanto, o Ruben Vinagre acabou por pecar um bocadinho. Teve esse jogo do Ajax que realmente marcou, depois teve lesão, só agora é que está a regressar. E portanto, sim, é uma decepção. E o Sporting tem ali na posição de ala esquerdo uma questão interessante, porque o Mateus Reis, se calhar, foi uma das decepções do ano passado, quando chega ao Sporting, faz uma época bastante abaixo do que aquilo que se imaginava, e este ano está a fazer uma boa época. Tem jogado também a central, mas sim, Ruben Vinagre, estamos juntos nessa lista. Olha, mudamos a agulha, tiramos as facas da frente e agora vamos apontar as revelações. E atenção, há aqui um aspecto muito importante: nós consideramos revelações e a seguir também consideramos as confirmações
daí a diferença. Para as revelações, há apenas os jogadores que fizeram no máximo 10 jogos no campeonato até esta época. Por isso, por exemplo, pediam-nos o João Mário do Porto, já não pode porque já tinha passado os 10 jogos. Mas número 1, Simon Banza, avançado do Famalicão, entretanto não voltou a marcar, mas também o Famalicão tem tido jogos adiados, vai ter agora um jogo quinta-feira. Não, acho que Simão Banza não é. Banza testou um bocado, testou um bocado neste Famalicão. Testou, mais ou menos, porque testou do Famalicão no seu global, porque o ataque do Famalicão é muito bom. Ivo Rodrigues, o Ivan Jaime, Bruno Rodrigues, agora o Miúdo, entretanto já perdeu algum gás, o Brazão. Portanto, é um ataque poderoso. E ainda o Marcos Paulo também. Marcos Paulo, jogador do Atlético de Madrid. Só que depois defensivamente é uma coisa. É uma casa não consigo perceber. Aquele golo, eu acho que a primeira volta do Famalicão fica bem resumida no golo que dá o empate ao Braga. E até no jogo, porque o Famalicão já teve vários jogos em que, a jogar contra 10, não consegue ganhar o jogo. É impressionante. Olha, Mas é o terceiro melhor marcador do nosso campeonato, não é? Não, já não é. Agora é o Fran Navarro. 2 golos, exatamente. Marcou 2 golos ontem, tem 11. É impressionante este homem. Sim, ele e Samuel Lino têm estado a fazer época inacreditável. Samuel Lino está nas confirmações. Está? Ok, então depois já falamos. Então. Sim, podemos já avançar, a talhar caminho. Sim, é uma dupla de avançado. O Samuel Lino joga mais pela esquerda, mas muitas vezes é que um 4-4-2, porque o Samuel Lino encosta mais ao meio e o lateral e o ala direito abre mais, e é uma dupla brutal. O Fran Navarro é um desconhecido para mim, eu não fazia a menor ideia quem era o Fran Navarro. Começou logo a marcar, o que é muito importante, porque a imagem do Banza, logo assim que começaram marcou 2 golos ao Boa Vista. Exatamente, e entretanto é contínuo, ou seja, não há aqui aquela coisa como o Daniel dos Anjos começou a época a rebentar tudo, entretanto já foi quase não convocado e agora está a voltar. Este não. Muito contínuo, e o Samuel Lino, que no ano passado estava um bocadinho tapado pelo Lorenzi, este ano explodiu. É só aqui trazer um bocadinho de fantasia, é o jogador com mais duelos ofensivos da nossa liga, portanto de 1 para 1, mais até com o Luís Dias, portanto é impressionante. Falamos da Real Fever, exatamente. Para quem não sei. Isto são dados estatísticos, e pronto, é o Gil Vicente muito coeso, bom treinador, como tu sabes bem quem é que defendia este treinador, e portanto Gil Vicente... Era eu? Não, era eu. Não, era eu. Eu sempre defendi, Ricardo Soares sempre disse no Moreirense que ele tinha uma excelente organização defensiva. Sempre disse isso. Ainda bem que e está as pessoas, a ser filmado e para as as pessoas pessoas verem sabem. a minha reação. Olha, muito bem, Fran Navarro. Mas só para dizer que é engraçada esta tendência recente dos avançados espanhóis completamente desconhecidos. Houve o Tony Martínez em 2019, 2020 no Famalicão. O ano passado o Mário Gonzalez e agora este. Sendo que eu acho que o Fran Navarro se calhar não é descabido ele olhar para o topo da lista de melhores marcadores. Ele é de Gil Vicente. Então olha. É do Gil Vicente. Gil Vicente vai ter aí um bom verão. Eu também acho que sim. Vendas. Aliás, nós vamos ver aqui nestas 10 revelações, o Gil Vicente é a equipa mais representada, tem 3 jogadores. Segue-se o André Franco, um craque também. É um craque, pá. Muito bom jogador. E sabes que o mais engraçado do André Franco é que ele ano passado não era titular no Estoril. Verdade, é impressionante. O André Franco está em 50% dos golos do Estoril, em golo ou assistência. Portanto, isso diz muito. E ainda agora contra o Porto, o Estoril marcou 2 golos, ele fez um deles. É um jogador que... é um claro número 10, é apenas já ter... Acho que ele já tem 23. Portanto já não estará certamente na seleção de sub-21 e não sei o quê, sim. Ou seja, é um bocadinho por aí, porque apareceu se calhar um bocadinho tarde, entre aspas. Tem 23, apareceu um bocadinho tarde, mas está a fazer uma época brutal, um número 10 muito intenso, que é muitas vezes o que falta a essa posição, é a intensidade. Ele é muito intenso, joga muito bem nos espaços que os avançados do Estoril abrem. É muito bom jogador. É muito bom jogador. Seguimos para o Petar Musa, avançado do Boa Vista. A imagem de Banza e de Fran Navarro. Este se calhar não com tanto, mas sim, é um sem tanto avançado golo, interessante. Mas se calhar também não tem tanta gente a trabalhar para ele. Eu acho que o Boa Vista se mistura mais, tenta muito a meia distância pelo Sauer, pelo Amache, portanto não é uma equipa tão a trabalhar para a finalização dentro da área.
Mas Petar Musa tem feito uma excelente época. A outra revelação, Diogo Costa, guarda-redes do Futebol Clube do Porto. Era uma revelação que já se adivinhava, não é? Sim, Era uma mais questão dele jogar. Era uma questão dele jogar. É um guarda-redes a quem está vaticinado um futuro brilhante, um herdeiro de Rui Patrício na seleção, um herdeiro de Vítor Bahia no Porto. Portanto, e está a confirmar com alguns altos e baixos, alguns jogos menos conseguidos, nomeadamente na Champions, mas no campeonato é o líder da segunda melhor defesa e, portanto, acho que o Porto, pronto, já não vai. Havia nós tínhamos um bocadinho a dúvida quando é que ele vai errar para entrar o Marchezinho. Eu acho que agora já não se põe este caso. Acho que o Porto agora vai ter a questão de encaixar o Marchezinho, porque tem aqui um guarda-redes jovem, tem aqui um guarda-redes que é o futuro, e daqui a 2-3 anos vai-lhes também garantir um encaixe interessante. Exato. A seguir, continuamos na baliza. O Freli, guarda-redes de Gil Vicente, e há uma coisa engraçada. Nós estamos só à espera do jogo agora de quinta-feira, para fecharmos as notas da jornada da primeira volta e para fazermos a equipa ideal. Posso já adiantar? O Freli é o guarda-redes da primeira volta. É o guarda-redes que tem melhor pontuação para os jornalistas do 0-0. E atenção, há aqui uma questão que é: o primeiro guarda-redes era o Krejciuk, que sai no final de agosto, ao fim de 4 jornadas, para o Zenit, e o Freli foi contratado só depois disso. Ele estava livre no mercado. O Krejciuk ainda tem melhor média que o Freli, mas só tem 4 jogos. Portanto, a baliza do Gil Vicente está garantidamente muito bem entregue, e aqui ele muda completamente. Ele vem da Eslovénia, muda completamente de vida, de cultura, e adapta-se na perfeição. Por isso, um excelente guarda-redes que é uma boa imagem da época excelente que o Gil Vicente está a fazer para o orçamento que tem. Sem dúvida. A seguir, Vitinha, do Futebol Clube do Porto, finalmente assumiu a titularidade, porque eu acho que desde a primeira jornada que se pedia a qualidade de Vitinha. Do Vitinha realmente... eu acho que foi mais do que a qualidade do jogador, era a questão do Porto tentar o encaixe com o Vitinha, com as questões do fair play, não sei o quê, e depois de não conseguir, com o jogador ali, era uma questão de tempo. Porque o Vitinha é um bocadinho como o Diogo Costa, era uma questão dele jogar. E jogando não há muito... A nível de key peças, de passes para possíveis finalizações de colegas, é um absurdo. É um absurdo o que ele faz. Eu acho que em margem de progressão, ele e o Diogo Costa são muito parecidos, mas eu acho que o Vitinha pode ir mais longe. Acho um craque, acho mesmo um craque. E olha, já fez uma vítima o Sérgio Oliveira, não é? E está a ser bem trabalhado pelo Sérgio Conceição, que lhe está a incutir se calhar uma coisa que lhe faltou em alguns momentos quando teve a oportunidade, que foi a intensidade. Claro. Mas isso também só se consegue com o jogo. É com o jogo, é verdade. E o Sérgio Conceição o Vitinha neste momento é um jogador a Porto. Não é nenhum tecnicista, não é nenhum brasileiro, é um raçudo, aliás, que tem uma técnica absurda. Aliás, o Porto joga os 2 jogos contra o Benfica, que são jogos normalmente mais exigentes, não é? E o Sérgio Conceição não desfez o 4-4-2, ou seja, 2 homens no meio campo, e o Vitinha na boa. E marcou um golão. Seguimos com o Lucas Cunha, central do Gil Vicente. Aí está o terceiro, depois de Fran Navarro e de Freli, o Lucas Cunha, que é um jogador que esteve vários anos no Braga, teve uma lesão grave, mas esteve sempre na equipa B do Braga. Acho que apareceu só uma vez ou outra na principal. Fez uma assistência ontem, curiosamente. Foi? Olha, não sabia. Não acredito. Deixei no banco. Quase certeza que ele fez uma assistência. Ok. Pronto, e o Lucas Cunha também tem sido ao lado do Ruben Fernandes, que é já um veterano, um jogador também que sabe muito do futebol português. Parece-me ter sido um jogador preponderante neste Gil Vicente, por isso acho que também faz todo sentido. Sim, o Gil Vicente já abordámos aqui, acho que faz todo sentido isto. Seguimos com o Rosier, do Estoril. Pensei que era o Sporting, pá. Já não está lá. É verdade. Se não medíamos. Rosier do Estoril, que é um box-to-box impressionante, tem um pulmão brutal e é um jogador bastante inteligente a jogar, parece-me, apesar do que sobressai a sua componente física, é alguém que sabe ler o jogo, que sabe executar, portanto, não é nenhum tecnicista. É um trio de meio campo muito equilibrado do Estoril. Sem dúvida. Com o Gamboa a cumprir o terceiro médio. Sim. Eu gosto mais, desculpem os twittianos, mas eu gosto mais de ver Rosier com o Gamboa do que com o Francisco Geraldo. Não Geraldo. Pronto. Acabamos com o Samu,
Um jogador que era uma promessa adiada. O Samu é formado no Boa Vista e tem a história de ter ido treinar a experiência ao Barcelona. Deu 2 passos atrás quando foi para o Vizela, ainda no Campeonato de Portugal. E atenção, acho que é preciso também humildade para fazer isso. E agora chega com 25 anos à primeira. Ele, por acaso, nos jogos mais mediáticos, ele não fica bem na fotografia, porque teve aquele jogo do um autogol Benfica contra o Porto, escorregou contra o Benfica no gol da vitória. Mas o resto não engana. Há 2 jogadores no Vizela que podiam estar aqui, o Samu e o Kiko Bondoso. São 2 jogadores que o Samu, quando o Vizela pode jogar mais solto no ataque e pode jogar com 2 médios e ele mais solto, é o melhor Vizela que nós temos. Porque ele, o Cassiano e o Kiko Bondoso têm um entendimento muito bom. Ele está a faltar alguns números ao jogo do Samu, mas é uma questão de tempo. Porque, e atenção, com todo o respeito pelo Vizela, Samu vai acabar num clube acima do Vizela muito rapidamente. Sim. Agora olhamos para as confirmações. Sou contra. Neste caso, achas que não é justificado? Luís Dias, para mim. Luís Dias, não. Portanto, o que é que nós consideramos confirmações? Jogadores que este ano subiram o patamar. Ou seja, o ano passado eram suplentes e este ano são titulares ou então jogadores que vêm de um nível inferior e que se afirmam. Portanto, o nosso primeiro, eu vou-te dizer, é impressionante. Luís Dias, eu arrisco quase a nota 10 para esta primeira volta dele. A época do Luís Dias até ao momento é rivalizada pelas épocas dos Hulks e dos Falcões. É tão absurdo a forma como ele desequilibra uma equipa. É uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Eu sinceramente acho que eu consigo meter, talvez, o Hulk, talvez. Pronto, Falcão. Não estou a dizer se sim, mas a preponderância dele. É isso. Eu não estou a dizer se ele é melhor ou pior, se a época é melhor ou pior, mas a nível de influência é uma coisa absurda. O Luís Dias é absurdo o que ele está a fazer neste ano. Eu comparo mais, se calhar, a Luís Dias dependência com a Bruno dependência na altura do Bruno Fernandes no Sporting. É esse tipo de épocas. Porque o Porto realmente, ainda agora neste jogo contra o Estoril, especialmente na primeira parte, estava muito focado em vamos ver o que é que o Luís Dias faz e depois a gente, a partir daí... É sempre, não é? Pois, e isso pode ser também um problema. Eu, se fosse colega do Luís Dias, também a minha tendência era isso. Exatamente. Esquerda. Ele saca alguma coisa. E, portanto, aliás, vemos um Porto muitas vezes é um bocadinho coxo, não é? Porque o Otávio vem para o meio e pronto... Mas houve quem tem Luís Dias, pode dar-se esse luxo de depender de Luís Dias. Aí deste um bom exemplo, era como o Bruno Fernandes, o Sporting dependia totalmente de Bruno Fernandes e isso não era uma má estratégia porque o homem era tão bom que eu, por acaso, em relação ao Luís Dias, não sei se assim de repente se consegues fazer esse raciocínio, mas olhando para a primeira volta do campeonato, se pudesses colocar jogadores de 0 a 10, eu estava ali muito entre o 10 e o 9 para o Luís Dias e depois a seguir, mete jogadores para aí no 8. Está muito acima. Rafa ou alguma coisa assim. Está muito acima dos outros. Muito acima dos outros. E já passei este. Jackson Poroso, que é uma confirmação. Ele ano passado cometeu vários erros. Também a época do Boa Vista foi um terror. E ele chegou mais tarde. Mas este ano ele teve Covid, não foi? Ele agora está com passado. O ano passado? Não teve? Eu acho que ele teve, chega mais tarde e depois tem Covid. Eu acho que há qualquer coisa, eu não sei se ele tem Covid ou se ele não engata logo a titular. Pois, mas assim, lembro que eu ali qualquer coisa. Mas sim, bom jogador. Ano. Na defesa A3 é o homem que joga no meio e é excelente jogador. Que idade é que ele tem? Ele tem isso só para... Ele é novo, não é? Portanto, ainda tem ali uma boa margem. 21 anos. 21 anos, aliás, já se fala pelo Equador. Já se fala lá com o investidor, o Gerardo Lopes, vai levá-lo para o Bordeaux. Portanto, um jogador também que se tem distinguido e não é por acaso que o Boa Vista está a fazer uma boa época, apesar dos sobressaltos no banco e não só, e na banca. Samuelino já falámos, que se tem distinguido. E agora voltamos ao Boa Vista para o Sauer, que é, também há pouco estava a falar dele, um jogador que remata muito bem de fora da área e está a fazer também uma época muito boa para o nível do Boa Vista. Acho que é um jogador bastante o Sauer, mais até no arranque, foi o Boa Vista ofensivamente. Agora já há mais coisas no Boa Vista. A mudança de treinador ajudou. Mas a influência do Sauer é semelhante à influência do Samu no Vizela. Ou seja, ele joga mais num flanco para o meio,
mas a preponderância do ataque ofensivo é muito dele. E agora vamos falar já do Amash, né? Continuamos nas confirmações, agora vamos ao Amash, que é um jogador que ele ano passado começa muito bem, só que depois perde o lugar para o Ricardo Mangas, porque tem ali uma série de erros, e este ano já me parece muito mais regular. E este sistema dos 3 defesas propencia muito ao Amash, que é um jogador com um pulmão muito grande, uma intensidade física muito alta e muito melhor ofensivamente. Exatamente, portanto acho que este sistema terá o benefício de dar ao Boa Vista 2 soluções interessantes, à direita com o Nathan ou o Reggie Cannon, os dois fazem muito bem essa ala, e à esquerda com o Amash que concordo plenamente, é uma das. E tem golo, e ainda agora recentemente marcou um golão. Portanto, ótimo jogador. Continuamos, vamos até ao Algarve. Fad Moufi, lateral direito do Portimonense. Nós aqui temos os 2 laterais aliás, na tal equipa da primeira volta, os 2 laterais são os 2 do Portimonense. Fad Moufi à direita e o Fali Candé. Sim, eu destaco ainda os centrais, o Willian e o Possignolo, quando eles jogam a 3. O Willian não está aqui, mas nós debatemos até se ele poderia estar, porque ele faz um arranque de campeonato extremamente inacreditável. Agora, entretanto, já estagnou e ele também tem alguns problemas de ver muitos amarelos e, portanto, volta e meia também está castigado. Na questão dos laterais, o Candé mais ofensivamente bate livres, cruza muito bem. O Moufi mais regular, e eu acho que sim, estamos a destacar o Moufi, mas destacamos também o resto da defesa do Portimonense, que especialmente até fora de casa, uma das melhores defesas. Samuel Portugal também merece aqui uma menção e é um bom Portimonense, um bocadinho a imagem de Gil Vicente. Agora vou-me calar porque o nome seguinte é teu. Amigo, o Lincoln... Sabes, deixa-me só então dizer, já que eu disse que me ia calar e eu vou já falar. O Lincoln no ano passado estava nas decepções do campeonato para nós. É verdade. Porque efetivamente nós esperávamos era isto. Sim, esta é a terceira época do Lincoln. Ele faz um arranque no Santa Clara bom e que, mais do que bom, promissor. No ano passado não confirmou, mas também não confirmou porque a estratégia do Santa Clara com Daniel Ramos era um 4-3-3 mais puro e o Lincoln era um interior. E agora, com a saída do Daniel Ramos especialmente, o Lincoln passou a ser um número 10. E ele, como número 10, solto, sem qualquer tipo de amarra com tática, 2 homens atrás, é uma coisa impressionante. Era o com Carlos Júnior, que ele metia muito bem a bola no Carlos Júnior, e agora está a ser com o Crisan. Ele tem uma série de... O Crisan é que não é como o Carlos Júnior. O Crisan é que não é como o Carlos Júnior. Mas, entretanto, mas ele tem uma capacidade de assistência tão boa, com passe longo. Ele ainda agora, recentemente, teve um passe neste jogo. Sporting? Não, no anterior. Ele tem um passo onde ele vem ao meio campo, vê o Crisan em diagonal, mete-lhe a bola, o Crisan depois não consegue finalizar. Ou seja, é um jogador que assim, a número 10 à sul-americano, sem qualquer pressão, sem qualquer limitação ou amarra tática, é um belíssimo jogador. Neste jogo contra o Sporting, partiu o Sporting todo. E portanto, finalmente estamos a ver Lincoln e gosto. Agora vamos ver o que é que Mário Silva vai fazer. Espero que não estrague o que vinha sendo feito por este treinador interino, que estranhamente para mim não continua a época. Ele tem vitórias contra o Vitória de Guimarães e contra o Sporting. Eu não sei se não tem a ver com... Terá a ver com questões... Com questões de portanto, ele não tem o curso, ele não pode sequer assumir que... São questões até diretivas e, portanto, vamos ver o que é que Mário Silva vai fazer, mas espero que não retire o gás a Lincoln, que tem estado muito bem. A seguir, Marcos Edwards, que este ano se está... Depois ele foi expulso ontem, não foi? Mas este ano está a confirmar realmente o craque mas tememos no início do ano com Quaresma e Rochinha, porque é um nome que anda sempre nos jornais e ele já se percebeu, também não é o melhor a lidar com isso e claramente quis sair e começou a época amoada em Guimarães. Começou a época amoada e eu temi que pudéssemos ter mais uma época à imagem da época anterior, mas não. Ele realmente percebeu que a melhor forma de sair e de dar o salto na carreira, com todo o respeito pelo Vitória, é realmente partir tudo. E ele tem jogos onde parte tudo. Já são 7 golos. A seguir, o Pedrão, do Portimonense. Sim, vem na linha do Portimonense que nós falámos. Curiosamente falaste de 2 centrais há pouco e não falaste do Pedrão. Sim. O Pedrão está a fazer uma belíssima época. Alguém que o ano passado tinha estado nas nossas revelações e depois perdeu o lugar no Nacional. O Nacional desceu. Pedrão agora a fazer uma época de excelente nível e acabamos com o Mateus Nunes. Sim, sim, o Mateus Nunes ele realmente tem aquele expoente máximo contra o Benfica, mas a época dele é brutal. A forma como ele progride com bola faz-me lembrar muito o Wendel.
Se bem que o Wendell era mais na técnica, ele é na força, na projeção. E eu lembro-me no início da época, quando fizemos o primeiro podcast do Mundo Fantasy, e quando estávamos a abordar as equipas, o Miguel tentou-me vender a ideia que, e ele esteve muito perto de sair, o Mateus Nunes para o Everton, e o Miguel tentou-me vender a ideia que o Sporting tinha um problema com a saída do João Mário, e Daniel Bragança e Tabata podiam assumir porque tecnicamente poderiam ser. E eu olhava para o Mateus Nunes e dizia assim, não, é o Mateus Nunes, não há, ele fisicamente não é João Mário, mas dá outras coisas que o João Mário não dava, e o João Mário dá coisas que o Mateus Nunes não dá. E portanto eu nunca estive com preocupação, e aquilo que vemos é um jogador que não só já fez esquecer, nem fez esquecer o João Mário, já ninguém no Sporting se lembra que o João Mário esteve no Sporting. E já está na seleção. Já está na seleção. Entretanto fez jogos contra o Benfica, por exemplo, brutais. Muitas vezes vemos quando o Sporting precisa, não é Mateus Nunes que sai, é Palhinha, porque o Ruben Amorim confia muito no Mateus Nunes, e portanto ele toma conta do resto. E portanto acho que é um jogador que no ano passado, realmente, neste verão, esteve muito perto de ir para o Everton. Aliás, ele foi praticamente dado como fechado no Everton várias vezes. Entretanto, depois o Everton, com alguns problemas financeiros, acabou por não avançar para a compra. Mas o Sporting tem aqui uma série de jogadores para vender, para fazer dinheiro, e este será um deles, porque o valor que se falava no ano passado era 18 milhões, e neste momento, se eu disser que o Sporting vendeu o Mateus Nunes por 18 milhões, teremos certamente a Juveléu à porta de Alvalade a tentar perceber o que é que se passou. Olha, só para te dizer que em relação ao Mateus Nunes e ao João Mário, há aqui um assunto polémico, porque no tal 11 da primeira volta, ele não entra, os 3 médios são 3 médios do Futebol Clube do Porto, são os mais pontuados dos jornalistas do 00. O quarto é João Mário. Do Benfica? Do Benfica, por isso a cartilha, apesar da má época do Benfica, a cartilha no 00 está a correr muito bem. Está a correr muito bem. Olha, terminamos e vamos agora para o Minuto CR. Hoje eu quero ir um pouco mais longe de Portugal e falar sobre a escolha de Lourenço Insigne pelo Toronto FC. Campeão europeu com a Itália, ídolo do Napoli, o médio resolveu continuar a carreira na Major League Soccer sem ser aquele perfil que a gente costumou ver deixar a Europa para rumar para a América do Norte, o da estrela do futebol em reta final de carreira. Insigne tem ainda 30 anos e certamente tem muito futebol por jogar, mesmo pela seleção italiana. Por que, então, escolher essa liga? Ainda acho esse negócio de nível diferente do que o Giovinco, por exemplo, que foi o grande estrangeiro da história do futebol canadiano, mas que não teve tanto protagonismo na Itália e mesmo na seleção italiana. Os milhões de dólares oferecidos pelo Toronto, sem dúvida, ajudam muito nessa tomada de decisão do Insigne. Mas o projeto da MLS também tem algo a ver com isso. Não é mais aquela liga para jogadores em fim de carreira. É uma liga que já consegue exportar jogadores para mercados mais fortes na Europa. Almiron, Ricardo Pepe, Búzio, Bucana e Afonso Davies são alguns exemplos recentes. Ao mesmo tempo, a liga busca cada vez mais talentos jovens, trazendo nomes como Luiz Araújo, que veio do Lille, Thales Magno, do Vasco, Brenner, do São Paulo e Driussi, do Zenit. Certamente Insigne teria espaço e oportunidade em ligas maiores na Europa. A escolha pelo Toronto pode ser inusitada, mas certamente o italiano não vai para o Canadá comer poutine e ver a NBA. Mas o que é que foi? Ele não vai para Toronto. Vai. Só que só vai no final da época. Não vai para... ok. O vai... Nanu é que foi para Dallas, está bem. Okay. O Nanu, estás a comparar o Insigne e o Nanu. Isto aqui é o Carlos, para quem nos ouve regularmente, é um jornalista brasileiro que trabalha no domínio brasileiro do 00. Trabalhava? Não, ele trabalha na mesma. Ele faz umas horas, só que ele foi viver para Toronto, precisamente, e por isso está mais dentro deste assunto. Eu, curiosamente, já estive em Toronto e na altura em que o Giovinco jogava lá, fui ver um jogo e realmente o futebol ali é um bocado diferente. Tu, como um grande seguidor de tudo o que é desporto americano, também ligas a isto. Efetivamente, isto está um bocadinho a acontecer. Tu já vês vários jovens do Brasil, da Argentina, a irem agora à América e depois é que vêm para a Europa. A MLS seguiu um caminho muito interessante, um caminho que as outras ligas norte-americanas seguem, o basquetebol e o futebol americano e todas as ligas que nós sabemos, seguiu um bocadinho ou seja, deixou um bocadinho aquela coisa dos Beckhams e dos Lampards e começou a reconstruir de base. E neste momento o futebol norte-americano, não sendo nada do outro mundo, já é um futebol, já é um campeonato que
tu consegues ver e dizer, ok, temos aqui realmente alguma qualidade, e depois tem uma vantagem brutal, que é o dinheiro que tem e a potência. Ou seja, tu quando vais para o mercado norte-americano, tu não vais, não é como tu ires para a Itália. Um grande jogador que vá para um mercado norte-americano tem uma capacidade de fazer dinheiro que é absurda, e portanto percebo perfeitamente que muitos jogadores que queiram começar a carreira por lá, ou que queiram ter partes da sua carreira lá. Sim, embora o custo de vida também seja um bocadinho maior, mas neste caso acho que o Insigne não vai ter problemas, vai ganhar 8 milhões por ano, acho. E ele tem outra coisa que é, nós aqui dizemos assim, ok, o jogador vem para aqui e vai fazer o anúncio publicitário da Mercedes, que vai dar em todo o território italiano. Neste caso italiano não foi bem escolhida a Mercedes, mas pronto, perceberam o que eu quis dizer. Lá não, lá eles têm mercados locais que rendem tanto como os nossos mercados nacionais, e depois têm a possibilidade dos mercados nacionais, e portanto é um outro mundo, é mesmo um mundo diferente. Ora então, pegamos na pá e vamos para o desenterrado. E sou eu a desenterrar, muito rapidamente, Bruno Jordão, jogador do Wolverhampton. O ano passado ele esteve no Famalicão e era um dos jogadores que eu tinha maior expectativa para ver como é que se ia comportar. Teve uma lesão grave logo no início, esteve parado o resto da época, esteve parado também na primeira volta e voltou agora na FA Cup, voltou a jogar, entrou uns minutinhos num jogo onde Podense brilhou. E sem mais demoras, vamos agora para o Isto Sim. Igor, quem é que destacas esta época? Isto sim, eu destaco Vasco Seabra. E destaco Vasco Seabra porquê? Primeiro, porque tu não estavas confiante em Vasco Seabra quando ele chegou ao Marítimo. Nada. E depois, porque histórias antigas na nossa relação demonstram, histórias antigas nem eu acreditava. Mas eu continuo a não acreditar muito. Sabes que eu vivo muito no momento no que diz respeito aos treinadores. E o que é certo é que o trabalho que ele está a fazer no Marítimo é muito bom. Só teve realmente aquele resultado na Luz que, pronto, obviamente a derrota é desculpável, a goleada não, mas já retirou o Marítimo do lugar onde estava, já fez muitos mais pontos do que a equipa tinha quando ele chegou, e portanto parece-me que obviamente também não é, também ajuda o regresso do Joel Tagueu, que é o avançado daquela equipa. Vasco Seabra, a equipa não é particularmente brilhante a jogar, mas ok, já fez o que tinha de fazer, já retirou o Marítimo da confusão, não totalmente, mas já olhamos para o Marítimo diferente, e a certa altura olhámos para o Marítimo e dissemos, olha, que se calhar vão mesmo descer. E finalmente vemos Guitane e Beltrame a brilharem, e ele ainda não tem o Bruno Chadas, que está lesionado. Estou muito curioso para ver como é que ele vai encaixar aqui neste sistema, não tendo grandes dúvidas que é um jogador... Mas é um jogador para jogar. Vai ser difícil. Olha, o meu isto sim é Ricardo Sapinto. Calma, foi só a primeira amostra, mas gostei de o ver. Pá, aquilo foi engraçado em Vizela, porque ele sai da boca do túnel, vai para o banco e logo a bancada toda. E o Sapinto, vai para o... Logo automático. Portanto, eu assim, este homem é carisma. Isto é carisma. Mas sabes que eu estive no jogo do Vizela com o Belenenses, que foi o que antecedeu este. E eles estavam a ganhar ao Belenenses 2-0, e o jogo estava tranquilo, e nos últimos 15 minutos eles cantaram por 2 vezes ao Filipe Cândido? Não, cantaram 2 vezes Mister. Não, deixa-me acabar. Cantaram 2 vezes insultos ao Moreirense. Porque era o jogo a seguir. Não, está bem, mas quer dizer, não é normal. E depois eu percebi que há rivalidade. Há uma grande rivalidade. Eu não tinha noção. O estádio tem 5 km de Exatamente. E tanto é que quando o Vizela não tinha estádio, preferiu jogar para Passos Ferreira. Sim, mas a minha questão é, portanto, entram as equipas e eles não insultam o Moreirense, insultam o Sapinto. Pronto, e o Sapinto ganhou. E nós temos, só para contextualizar, nós temos uma meta no 0-0, ou pelo menos eu tenho uma meta, que é Sapinto na seleção 2026. Portanto, começa agora. Não é nós. Não, meus amigos, preparem-se. Ricardo Sapinto. É só o Igor. Olha, e vamos para o Isto Não. Muito bem. Ora, isto não. Quem é que tu apupas? Quem é que eu... José Mourinho. Isto depois vai ter ligação... Não percebo. Mourinho fez 70 minutos muito bom. É verdade. Isto depois vai ter ligação com o Se Eu Fosse. Ok. Portanto, José Mourinho não só... está numa série de 3 ou 4 jogos sem ganhar. Não só teve este resultado terrível, onde tinha o jogo a ganhar 3-1 e em 7 minutos sofreu 3 golos e perdeu a partida,
Como depois, acho que José Mourinho está, e isto já foi dito muitas vezes, portanto eu não vou dizer muita coisa nova, que é, está a usar as mesmas estratégias que funcionaram há 15 anos e que, entretanto, já os jogadores já não é a mesma coisa. Dizeres isto a jogadores em 2003 não é a mesma coisa que dizer isso a 2021, porque os jogadores em 2021 olham para o treinador e dizem, então... Claro. E então, de rasgar os jogadores publicamente, dizer que quando estás no lixo e não tens jogadores com atitude e não sei o quê, portanto isto não vai funcionar. Não funcionou no Tottenham, não funcionou onde ele esteve antes, no United, não vai funcionar na Roma. Ele, para além de estar fora dos lugares de Champions, e acho que até está fora dos lugares europeus, é curiosíssimo ver que as vitórias da Roma, esta época, são contra as equipas fracas, e tudo que sejam equipas que estejam nas lutas europeias, ele perde todos os jogos. O único empate que ele tem foi com o Nápoles. Perdeu com o Milan já 2 vezes, já perdeu com a Juventus, perdeu com o Lazio, perdeu com o Inter. Portanto, vemos um José Mourinho que eu lembro-me perfeitamente quando ele chegou ao Chelsea, ele disse que nunca me iriam ver a treinar para cima dos 60 anos, e eu acho que ele poderia ter. Está na hora. Ele podia ter. Achas que está na hora? Acho que a partir daí ele já não vai conseguir ter sucesso como teve, portanto eu acho que pode ser sensato para ele pensar nisso. E tu vais dizer o teu e depois eu. Okay. Sim, o meu é o negativo da semana. O meu negativo da semana é o Belenenses SAD. Sem grande razão para isso. Não vos consigo dizer porquê, mas a verdade é que ganharam um jogo e já não acontecia há muito tempo, e ganharam outro folgo, e o treinador está de saída por vontade própria. Imagino que ele também não esteja a gostar muito desta experiência, que já teve de tudo, não é? E são 2 meses que ele lá está, o Filipe Cano, e coitado do homem. Também não estou a dizer que ele não terá culpa de nada, mas isto é uma casa que continua a arder. E olha, e não tenho muito mais a dizer. Vamos para o Se Eu Fosse. Se eu fosse, eu sou português. Ok. E eu quero preparar as pessoas, porque isto está-se a criar aqui está-se a criar aqui 2 linhas de tempo semelhantes, e isto vai ser problemático. Portanto, Mourinho está quase a ser despedido. Mourinho está quase a ser despedido na Roma. Fernando Santos só tem uma ficha. Fernando Santos só tem o all-in. Portanto, eu quero que os portugueses se preparem para toda a estupidez que vai ser a cena de nós devemos ao José Mourinho um lugar na seleção e vamos dar aqui uma oportunidade ao Mourinho, porque vamos gramar com José Mourinho na seleção. E eu quero que os portugueses se preparem, porque isto não vai ser fácil. Já não é o mesmo Mourinho. E... Sabes que se vendeu muito a ideia de que também os portugueses, nós devíamos um lugar à seleção ao Manuel José. Quem é que preferias agora? Agora? Sim. Agora hoje prefiro José Mourinho. Ok. Desculpa. Olha, e portanto eu quero que os portugueses se preparem, porque até 2026 não vamos ter Ricardo Sá Pinto na seleção e corremos o risco de passar os próximos meses. Em março não é o playoff? Em março. Portanto, corremos o risco de passar ali 2-3 meses a falar de José Mourinho. Meus amigos, está tudo contado. Deixo-vos apenas um desafio final, porque não o fiz em tempo útil. Queria que nos dissessem, além das nossas 10 revelações que nós apontámos aqui, queria que nos dissessem mais 1 ou 2 e as respostas que nós gostámos mais no nosso Twitter. Vamos fazer um tweet propício para isso. As respostas que mais gostarmos, vamos oferecer um bilhete duplo para o jogo Vizela Sporting e outro bilhete duplo para o jogo Belenenses SAD Futebol Clube do Porto. Por isso participem. Já sabem que não vamos oferecer amigos, mas vamos escolher de uma forma completamente subjetiva as respostas que mais gostarmos. E está tudo contado. Para a semana já conto também ter cá o Ricardo Lestre. Não, os pais estão infectados. Basicamente é isso. Portanto, já contei. Está tudo dito então. E um abraço. Como diz o Lestre, cuidem-se.